Muito bem, de volta com linha de passe, a gente destrinchando a matéria do Alan de Abreu da revista Piauí sobre os mandos e desmandos lá da CBF, os bastidores da CBF. Pegamos como gancho, né, o dinheiro que poderia ter sido investido para melhorar a arbitragem, já que esse foi o assunto principal dessa rodada do Campeonato Brasileiro e será o assunto principal da maioria das rodadas do Campeonato Brasileiro. Não sou nenhum gênio falando isso, é muito óbvio. A cada erro de arbitragem, que é o que mais tem. Isso, exatamente. Sempre vai ter. Árbitros foram afastados agora, em dado momento eles vão voltar, mas outros vão errar. É um círculo ali vicioso, né, que vai... O dirigente chora, o árbitro é afastado, aí vai vir um outro árbitro, um outro dirigente chora por um outro erro. Foi favorecido hoje, favorecido, ele vai ser prejudicado no outro e vai ser isso. Exatamente. Sem falar do show de revolta com os erros de arbitragem, que aí é um outro capítulo, mas aí tem mais a ver com o jornalismo esportivo. É um entretenimento puro. Pedro Ivo, como é que isso afeta a seleção brasileira? Vamos lá. Eu vou tentar pegar dois ganchos do que o Jean fala, do show de desabafos, para tentar explicar o que é esse ambiente dessa CBF, que ou você está com poder ou você está com poder, não tem, e isso, inclusive, eu acho que vocês devem lembrar, porque a formação é basicamente sempre essa, quando a gente está fazendo aquele programa pós-jogo, em data FIFA, e eu sempre falo que muitas vezes o ambiente é de muito medo dentro da seleção, do ambiente da seleção. Não estou falando que o Rafinha está com medo, que o Vinícius Júnior está com medo, que o time está com medo. Mas o que cerca a seleção é de medo de subserviência, muitas vezes, ao poder estabelecido, que é a presidência atual. Então, eu vou pegar... Onde eu vou chegar nesse desabafo? A gente teve dois desabafos ontem, dois posicionamentos ontem um pouco mais incisivos. Um foi do Pedrinho Lourenço, primeiro do Alexandre Matos, aquele post, depois o Pedrinho vai para a coletiva. E hoje o Pedrinho já se preocupa em pular na frente e dizer, não é culpa do Edinaldo. Então, o futebol brasileiro hoje, os agentes do futebol brasileiro hoje, eles não querem brigar com o Edinaldo. Eles sabem o tamanho desse poder retratado pela Piauí. O segundo foi o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, presidente de muitos anos da Federação Pernambucana, que ele se coloca como um legítimo representante do futebol pernambucano, bacana, e vai à CBF cobrar Edinaldo pelos erros que ele classificou como erros do jogo Sport e Palmeiras. Isso. Só que também já hoje, depois que já afastou o árbitro, ele já solta uma nota, porque a preocupação, você precisa rapidamente mostrar internamente que você está próximo ao poder, não contra o poder. E no final da nota, ele mostra a ação de afastar os árbitros, demonstra de forma clara o compromisso inegociável do presidente Edinaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova comissão de arbitragem que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro. Segue Evandro de Carvalho. A Federação Pernambucana de Futebol entende que decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país. E finaliza Evandro Carvalho. Reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Edinaldo e no trabalho técnico da nova comissão. Essa questão. Certos de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá, no caso falta um seguirão sendo trilhados. Então, assim, eu vou pegar o comportamento do presidente do Cruzeiro e do presidente da federação para tentar levar, porque você pergunta do ambiente da seleção. Uhum. O ambiente da seleção, quando eu falo que ele não é de muita segurança, vocês se lembram qual foi a primeira resposta do Dorival, tão logo ele toma uma sapatada da Argentina? Ele sai em defesa de quem? Tão logo acaba o jogo, vocês lembram? Do Edinaldo, né? Não. É uma defesa quase que apaixonada de se tem uma coisa que eu não duvido, é do apoio, eu não admiro. Aquilo ali é tão sintomático. Todos os pedidos sempre foram atendidos. Porque aí, não interessa se vão vir a público falar que não, mas tudo que se ouvia no ambiente de seleção versava o contrário. Era outra coisa. Só que todo mundo sabe a quem pedir bênção no momento de dificuldade. Seja o Dorival, seja o Evandro na Federação Pernambucana, seja o Pedrinho no comando do Cruzeiro. Então isso é para explicar, em todas as pontes, como se criou, se instalou um ambiente de supremo poder da presidência da PF que ninguém bate de frente. E eu vejo isso, aí eu vou trazer um depoimento pessoal meu, de todas essas nossas andanças para acompanhar a seleção. As pessoas hoje têm medo de falar com você. Medo. E quando eu falo medo, é você cruzar num lugar e receber a mensagem. Cara, desculpa, não ia te cumprimentar, você sabe como estão as coisas aqui. Ou então não vou poder te atender. Ou então cara, não tá dando para falar. Então, assim, isso é para ilustrar, não é para personificar, só para ilustrar o ambiente que se vive, de muito respeito ao poder, muita devoção ao poder. E quando você respeita demais, se curva demais, ajoelha demais, qual é a chance de você dialogar para confrontar, para melhorar, para debater?
E não estou pedindo para o Dorival chegar em público e detonar o Edinaldo, ou para o Evandro romper por causa de um pênalti no marcado. É só porque a coisa está muito assim. O ambiente é de muita tensão. O ambiente é de muito respeito. O ambiente é de muita aceitação do poder consolidado e de todas as pontas muito bem amarradas. Então, mas isso é um reflexo da competência da CBF. É o que o Birner falou. Onde vai a seleção? Esta competência é indiscutível. Onde vai a seleção, para finalizar? Desculpa, Jean. A seleção vai que ela hoje... Existe um organismo que é a diretoria de seleções, da SE, ele hoje é mais enxuto do que já foi. O senhor hoje tem dificuldade de argumentar, o Calçade tem muito bom trânsito com pessoas que trabalham, ele já ouviu isso certamente. Você tem dificuldade de argumentar para aquilo se amplie, o resultado não vem, há um temor de falar, há um respeito muito grande do tal terceiro andar, onde fica a presidência lá na sede da CBF. Então, só para ilustrar de que pode ganhar a Copa? Claro que pode. O Vinícius Júnior é um craque da bola, o Rafinha está comendo a bola. Mas essa é a questão. Mas o ambiente de tudo ali. Eu não acho que é bom a gente atrelar resultado de seleção brasileira, como tem sido feito. Tá vendo? Por isso que tomou de 4-1 da Argentina. Não dá para atrelar resultado de seleção brasileira a competência ou incompetência de CBF. Tá aí a Argentina que serve como prova. Talvez seja a pior federação das Copas do Brasil, das grandes federações. Então, assim, eu acho que no caso da CBF, a avaliação sobre... A LACE tem uma premissa. Independente de toda a bagunça... A seleção está... Não, é uma pessoa lá que é muito maior que o TAP. A seleção está acima e tudo mais. Mas, assim, ainda que a gente tivesse, a gente não tenha, ou mesmo que tivesse essa figura, eu acho que esse é um problema do futebol em geral, porque a gente muitas vezes atrela boas gestões ou más gestões a resultados esportivos e não é sempre assim. Quer dizer, claro que pode ser assim num grosso período de tempo, então você pega 10 anos. Boa gestão ajuda. Se você fica 10 anos, sei lá, com um time com muito dinheiro, abaixo do 10º lugar do Campeonato Brasileiro, é uma terrível gestão, óbvio. Sim. Agora, ganhar um campeonato, perder um campeonato, não pode ser atestado nem de competência, nem de incompetência. O atestado de incompetência da CBF, para mim, é o que é o Campeonato Brasileiro hoje. Sim. Porque esse poderia ser um dos campeonatos mais espetaculares do planeta. Por uma série de fatores, a gente está cansado de falar sobre isso. Por que o Campeonato Brasileiro poderia ser tão legal? Ele é ainda muito legal, por incrível que pareça. Mas aí a gente entra em todas as questões que a gente fala toda semana, calendário, gramado, arbitragem e tudo mais. E estes pontos é que escancaram a incompetência da CBF do ponto de vista esportivo e nem mesmo uma Copa do Mundo, se vencida agora em 2026, vai mudar essa história se as coisas continuarem assim. Uma coisa, acho que é incompetência de seleção, porque tem tanta que dá para distribuir, para a seleção, para o Campeonato Brasileiro, para a arbitragem, para a base. Tirar o árbitro de circulação, assim, e justificar como o problema está resolvido, porque o presidente tirou o árbitro de circulação. Isso é de uma covardia, porque a gente está falando de uma entidade que fatura 1 bilhão, que distribui desse faturamento 10% para as federações, algumas têm atividade quase que zero, e na questão da arbitragem, você não coloca nada. E aí a solução é afastar o árbitro. O árbitro, quando é afastado, ele fica sem escala, sem dinheiro, e a vida dele, ele não pode ter outra atividade, Sim. porque é impossível você dar expediente num banco e sair correndo para apitar um jogo a 3 mil quilômetros de distância. Isso não acontece. Então, essa questão da arbitragem, ela teria que ser tratada de uma forma profissional, os árbitros serem profissionais, com toda a estrutura, para aí sim a gente cobrar. É claro que os erros, eles estão num momento assim que está beirando o absurdo, porque eles não têm nenhuma orientação. Nenhuma orientação. A orientação é a distância. É o EAD. E aí eles criaram uma comissão que cada um está num país para você não ter para quem reclamar. Você não tem. É só, claro que sobra para o Edinaldo. Aí ele pega o cara, bota na geladeira e os caras, parabéns, presidente. O problema não está resolvido. Exatamente. O problema ele só piora, porque ele coloca sobre os outros um medo que só deixa o sistema mais instável ainda. Então, assim, é um negócio que ele se avoluma, né? Ele vai crescendo, essa bola de neve da incompetência. O futebol brasileiro é só faturamento toda a razão. De agora em diante, depois da sua fala, e eu tô falando sério, você tem razão, não tô sendo irônico, pessoas serão mais solidárias com os árbitros de agora em diante. Só parabenizar o Dimas Copedê, o editor do programa, que comprou essa ideia de a gente falar sobre esse tema e repercutir uma matéria que
de fato, como eu falei ontem, achei que foi muito pouco repercutida de maneira geral verdade. e muito legal a gente poder falar 1 hora sobre essa matéria da Piauí, tão importante para o futebol E brasileiro. mais uma vez, parabéns ao Alan de Abreu. Claro. Né? Sim. Esse eu já cansei de parabenizar, ele já nem aguenta mais. Baita Puxa, é uma pena Obrigado que a eu todos, perdi o perfil dele aqui, que é tão legal o perfil dele no Instagram, que ele é Crime organizado. Ele é um esse. repórter, ele se define como um repórter especialista, né, em matérias de crime Então, de organizado. paz a todos. Um abraço. Excelente. Amanhã tem Seu linha uso depois do de Vasco, conhecimento. Porto Cabello, hein? Muito